E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais um Explainer da Ford College. Hoje a gente vai falar de um assunto bem intenso. Quem viu nossa última análise sobre fluxos de atualização no Anchor sabe que substituir binários e transformar o estado on-chain dá aquela descarga de adrenalina pura, né? É muito empolgante ver o código novo ganhando vida. Mas vamos ser sinceros, a possibilidade aterrorizante de quebrar o estado de um smart contract na mainnet e não ter como voltar atrás. Bom, isso é o que realmente tira o sono e causa pesadelos em qualquer equipe de engenharia Web3. O que nos leva àquela pergunta de $1 milhão. E se a atualização simplesmente falhar? Olha, fazer o deploy de um upgrade em produção sem ter um plano de reversão rigorosamente testado é exatamente a mesma coisa que pular de paraquedas e tentar tricotar o próprio equipamento de segurança durante a queda livre. Aterrissar inteiro dependeria puramente da sorte. E convenhamos, em sistemas de blockchain altamente complexos, sorte definitivamente não é uma métrica aceitável para o sucesso. Para garantir que nenhum projeto sofra uma queda livre catastrófica, aqui está o nosso diagrama de engenharia de hoje. Nossa rota é a seguinte. Primeiro, a rede de segurança. Depois, o risco da atualização, seguido por simulando o caos. Aí entramos na estratégia de reversão, passamos pelo relatório de depuração e fechamos com os próximos passos. Esse é o nosso protocolo de resgate emergencial projetado para guiar a transição segura da EVM para a SVM. Então, vamos começar pela seção 1, a rede de segurança. Construindo a nossa proteção. A gente já sabe que a mecânica de atualizações no Anchor exige uma atenção extrema. É literalmente como andar numa corda bamba nas alturas. E já que sabemos fazer esse malabarismo, é hora de focar em reduzir os riscos proativamente. O conceito-chave que define a nossa estrutura de proteção é a refatoração com o Estado. Não dá para pensar em atualizações de programas Anchor só como ato de jogar um código novo no ar. Na verdade, elas são refatorações complexas onde o layout dos dados e o caminho de transição do estado importam demais e precisam ser validados com o máximo de rigor. Uma simples mudança na lógica do código não resolve absolutamente nada se a transição do estado falhar. Afinal de contas, o estado é o coração da sua aplicação. Avançando para a seção 2, o risco da atualização, ou o perigo dos invariantes quebrados. O que acontece se a gente ignorar esse rigor todo? Bom, alterar regras num programa on-chain que já existe traz um perigo enorme. O código novo pode vir com bugs lógicos ou, pior ainda, incompatibilidades de mapeamento de estado que a gente nem imaginava. O grande perigo desses invariantes quebrados é que a destruição pode ser totalmente silenciosa, corrompendo as informações nos bastidores sem disparar um único alarme até que as operações comecem a falhar em cascata. Para evitar essa corrupção irreversível, a gente tem o binário antigo de um lado e o novo do outro. E para transformar as contas com segurança entre essas duas versões, usamos um ponto de entrada de migração explícito. Ele funciona perfeitamente como uma ponte, onde a estrutura antiga é lida, os campos são transformados e gravados no formato novo, com toda a tranquilidade. Esse ponto explícito é o lugar ideal para executar as nossas asserções de segurança. Isso nos leva à seção 3, simulando o caos, quebrando as coisas de propósito. A grande sacada aqui é: a gente não vai ficar de braços cruzados esperando o desastre bater na nossa porta em produção, né? Em vez disso, vamos agir de forma controlada no ambiente local. A ideia central é agir proativamente criando um script de migração quebrado de propósito, só para ver exatamente como o sistema reage sobre um estresse intenso. Para orquestrar esse caos de um jeito inteligente e científico, a gente segue esse rascunho de engenharia de 4 passos. Passo 1. Compilar o estado base com um programa Rust limpo e funcional. Passo 2. Criar uma migração com falha intencional usando o TypeScript. Passo 3. Garantir que a gente tenha um script de reversão pronto na manga. E passo 4. Rodar os testes localmente com a CLI do Anchor. É basicamente construir e testar o nosso bot salva-vidas no estaleiro, bem antes de o navio ir para o mar aberto. Vamos dar um zoom nesse passo 2. O objetivo aqui é simular uma transformação ruim mesmo, totalmente destrutiva. Para isso, no ambiente de testes, o nosso script mapeia de propósito um valor numérico vital para 0, justo num lugar onde a regra de negócio antiga exige que seja um valor positivo. Essa ação isolada simula perfeitamente a quebra de um invariante central da aplicação. Imagina só a dor de cabeça se o saldo financeiro da conta de um usuário fosse zerado sem querer durante o upgrade real. Dói só de pensar, não é verdade? Hora de consertar. Seção 4. A estratégia de reversão. Executando o resgate.
Depois de rodar aquele teste destrutivo e ver o pânico acontecendo no terminal com a falha de asserção explodindo, chega a hora da nossa missão de resgate. É agora que toda aquela preparação compensa. A gente ativa os scripts automatizados focados nestas 3 ações operando no validador local. Primeiro, fazer o redeploy do arquivo .sol anterior e tchau código defeituoso. Segundo, restaurar os snapshots, que são aqueles instantâneos do estado puro da conta que a gente guardou antes. E terceiro, checar todos os invariantes de novo para ter a confirmação definitiva de que o sistema inteiro voltou a operar exatamente como deveria, são e salvo. O que nos leva à seção 5, o relatório de depuração, documentando o incidente. Beleza, resgate concluído, sistema no ar e íntegro. Mas calma lá, o trabalho ainda não acabou. Depois de sobreviver ao caos simulado, é fundamental resumir e registrar toda a operação num documento bem metódico e conciso. Esse relatório garante que o time todo entenda o que falhou, consiga analisar os logs e descubra a causa raiz. E para preencher isso de forma impecável, usamos uma tabela de verificação, que é o nosso checklist visual definitivo em prol da segurança on-chain. Aqui, a gente verifica se a versão atual do binário corresponde exatamente ao SHA original da compilação anterior. Checamos minuciosamente se o estado da conta realmente voltou para o valor e a versão originais. E, por fim, atestamos que todas as asserções de teste agora passam limpas, sem absolutamente nenhuma falha. Só para consolidar o nosso arsenal tecnológico antes de seguir em frente, vale sempre recapitular e dominar essas ferramentas vitais apresentadas hoje. O ponto de entrada de migração, os instantâneos ou snapshots, o conceito inquebrável do invariante da aplicação, a robusta estrutura de reversão automatizada, o relatório de depuração bem documentado e, claro, o meticuloso controle de versionamento. Internalizar essas práticas é exatamente o que separa um código baseado em pura fé e esperança de uma verdadeira engenharia Web3 resistente e altamente confiável. E para fechar, seção 6, próximos passos, sintetizando o nosso checklist. Olhando de forma estratégica para a próxima etapa, todo esse relatório de depuração criado hoje, junto com as simulações, vai alimentar diretamente a prontidão e a maturidade operacional da equipe em tempo real. Toda essa teoria e prática formam um alicerce absoluto para o checklist de migração definitivo que vai ser usado em redes reais. Para fechar com chave de ouro, deixo essa reflexão super importante. A mudança de código por si só é insuficiente. É imperativo testar o caminho de transição de estado. O planejamento robusto de reversão, testado localmente, é a verdadeira garantia de sobrevivência na Solana. Então fica a pergunta: se a sua mainnet falhasse amanhã, a sua equipe estaria executando um resgate orquestrado ou estaria tricotando paraquedas em queda livre? Bom, esse explainer foi trazido até vocês pela Ford College. Para quem deseja mergulhar ainda mais fundo nesses protocolos de emergência e desbravar a transição para SVM, é só acessar ford.college. Valeu demais por acompanhar e continuem construindo com segurança.